Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. E purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, Deus conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, Deus conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Oh, tu és tremendo, maravilhoso, Deus conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o meu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Oh, videira, 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 vida. Oh, 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 oh. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, videira, 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 vida. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, amém? Obrigado, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, e que ressuscitou,
Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, Jesus, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou. Continue. Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã. Toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Maravilhoso, quão lindo és, nome que sobre tudo nome estás, maravilhoso, quão lindo seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Levante suas mãos. Maravilhoso, quão lindo nome que sobre todo nome estás, maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, seu nome é acima de tudo, maravilhoso, tão lindo és, nome que sobre todo nome estás, maravilhoso, quão lindo. Diga, seu nome é Jesus, acima de tudo, Salvador, Redentor, tu és Deus, Salvador,
Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus, Salvador, Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus, Salvador, 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 Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Maravilha, quão lindo és, o nome que sobre nome estás, nome estás, maravilhoso, aleluia. Seu nome é Jesus, oh, acima de tudo, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Jesus. Corrido és o nome que sobre todo. Obrigado, Jesus. Oh, maravilhoso, quão lindo, diga isso, seu nome é Jesus, oh, acima de tudo, diga assim, eu cantarei pra sempre. Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo. Cantarei, eu cantarei pra sempre. Jesus te amo, Jesus te amo. Se você ama ao Senhor, adora ao Senhor. Eu cantarei pra sempre. Oh, Jesus, Jesus te amo, Jesus te amo. Só Tu és santo, santo, santo. Diga isso. Santo é o Senhor. Só Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Só Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Só Tu és santo. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Quero conhecer cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revelando Sua glória, desejamos ir muito mais em Ti.
queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer cada dia mais tua presença e adorar. Revela a luz da glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado, diga isso. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, Santo é o Senhor. Você pode dizer isso? Só tu és santo, Santo, Santo é o Senhor. Só tu és santo. Santo é o Senhor, só tu és santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite que o Senhor fez, gloriosa, Pai. Nós te exaltamos, nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és tudo para nós. A Tua palavra é a verdade absoluta sobre nossas vidas. Ela é nossa fortaleza, ela nos ajusta, nos disciplina, ela nos cura, ela nos salva. Oh, Pai, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem anda
miséria, Senhor, porque o Senhor é um Deus de abundância, um Deus de fartura, um Deus de paz, um Deus de alegria e de justiça. E que teu Espírito esteja livre sobre nós, entre nós e dentro de nós, para fazer aquilo que assim lhe apraz, Senhor. Que o Senhor é que sabe do coração de cada um aqui, de que cada um precisa. Que o Senhor trate, que o Senhor convença, que o Senhor faça tudo que precisa ser feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigada. Louvor maravilhoso. Aleluia. Bem, eu vou dar continuidade que o Anderson já tinha começado na semana passada sobre família cristã. É o tema do mês, né? Nós sentimos no coração de falar sobre família. Família é a base de tudo. A família é a referência para todas as coisas. Uma família desequilibrada, totalmente desconectada, ela não vai trazer bons frutos, né? Vai trazer filhos totalmente desequilibrados, inseguros, e que vai procurar isso lá fora, lá no mundo, né? E a família é o projeto de Deus, não é um projeto, é o projeto, porque a família é a base de todas as coisas. E nós vamos ver como Deus é tão sábio nas palavras dele, como ele criou a família, como ele nos ensina a família. A Bíblia, ela é um manual para todas as coisas. Fala sobre tudo de família. Em Gênesis 1, 2 e 3, tem tudo que vocês precisam saber sobre família. E a Bíblia, ela fala sobre sogra, sobre cunhado, sobre esposa, sobre filho, marido. Ela fala sobre tudo. Então, se você quiser se orientar, não vá para ninguém do mundo, não vá para quem, de repente, tem um casamento falido. Vai aqui, para a Bíblia. A minha está aqui, tá? Mas vá para a Bíblia, ou do celular, ou de papel, vai para a Bíblia. Lá tem todas as respostas que você precisa. Como criar filhos. Hoje em dia, não é tão fácil. Mas se você criar na palavra, não tem como dar errado. Você é o exemplo. É você que começa. É você, quem sabe a palavra, somos nós que temos que ensinar quem não tem a palavra, quem não sabe a palavra. É isso que vai atrair as pessoas. Hoje, muita gente casa e vive cada um numa casa. Qual é a referência desses filhos? Né? Ou então, a gente casa, se não der certo, a gente separa. Deus não fez o casamento para ser desfeito. Acontece. Mas por que acontece? Porque não seguimos o manual. Casamos com pessoas que às vezes não tem nada a ver com a gente. Casamos com pessoas que achamos que vamos mudar elas depois e a gente não muda, porque ninguém muda ninguém, né? Casamos, às vezes, quem é crente, quem é cristão, casa com pessoas de denominações diferentes, que a Bíblia também fala que você deve procurar alguém com a mesma visão da sua denominação. Mas se você casar e ele quiser ficar na denominação dele, você tem que seguir ele, as mulheres. Amém? Então, às vezes, a gente passa por certas coisas porque a gente não conhece. E se conhece, não andou conforme o manual. Amém? A Bíblia, ela é um manual e quem é o fornecedor e o fabricante é Deus. Amém? Ela é um manual que ela tem uma assistência técnica especializada. Amém? E tem garantia. Qual é a garantia, Márcia? De quem é o fornecedor? É Deus. Esse aí, ele não erra, ele não mente. Se você seguir esse manual, qualquer coisa que você tiver no seu casamento, você procura uma placa que vai lá estar dizendo: eu sou o caminho e a vida. Aquele que quiser um fornecedor tem que passar por mim. Amém?
O fornecedor é Deus. Só vai a Deus por Jesus. E aí nós vamos ver como é que é, porque o casamento de hoje em dia, né? Tem mulher que fala, eu não vou fazer nada, não sou empregada dele. Mas não é assim que a Bíblia fala. Mas também vou dizer que assim a mulher vai fazer sim, mas o homem também tem que fazer. Amém? A gente vai ver todas essas coisas. As mulheres não ficam assanhadinhas não, porque também vai sobrar para vocês. E os homens também não ficam assanhadinhos não, porque vai sobrar também para vocês. Tem para todo mundo hoje. A refeição é completa. E assim, às vezes a pessoa fala, eu não sou empregada dele. Tudo bem. E por que você casou? Para quê? Para sair de casa? Para ter sexo? Qual é o motivo de você ter casado? Porque na Bíblia, a gente vai ver aqui que quando você casa, ou você tem uma relação sexual com alguém, você é uma carne com essa pessoa. Se for com a prostituta, você é uma carne com ela. Então é bom a gente pensar bem antes de fazer as coisas. Porque depois que fizer, para ajeitar, tem jeito. Em Jesus sempre tem jeito. Mas às vezes vai doer mais um pouquinho. Amém? Eu quero que vocês abram lá em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1. O casamento, gente, para ele dar certo, ele tem que ter sujeição e perdão. Se não tiver sujeição e perdão, não vai prosperar. Amém? E aí você fala, mas como assim sujeição? Eu vou me submeter, eu vou... Vai. Mas o homem também ele tem o papel dele nessa submissão tua. Amém? Tem que ter perdão, porque são duas pessoas que vêm de famílias totalmente diferentes. Cada uns às vezes, os dois às vezes de famílias totalmente desequilibradas, totalmente sem referência. Um às vezes até uma família com referência, outro não. E é uma confusão. E o primeiro ano do casamento é o ajuste. Dizem que é um dos piores, né? O primeiro ano, porque se ajusta ali. Um começa a viver com o outro. Tu deixou a toalha em cima da cama, eu não quero, deixou a tábua do vaso para cima, arriada. E vai se ajustando. Vai se ajustando. Mas assim, se não houver o perdão, se não houver a sujeição, não vai prosperar. Se enfincar o pé tem que ser da forma que eu quero, não vai. Não vai prosperar. É uma família que não vai prosperar. Não vai ter referência para os filhos. Parece que não, mas os filhos estão observando. Estão observando como vocês vivem. Estão observando o que um fala para o outro. Da forma que um olha para o outro. Estão observando. Amém? Vamos lá ver como que Deus criou a família. Gênesis 1, 26. Que então Deus falou assim, então disse Deus, façamos. Gente, façamos. Ele não está sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já mostra aqui que ele não faz sozinho. É em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Já começa por aqui. Mostrar que não é a minha vontade, é a nossa. A do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fala nossa. Amém? Então, é uma família. Ok? Ele está se referindo à família, à trindade. Ele não fala eu, Pai, ou Jesus quis assim, ou o Espírito Santo. Não, são todos três em unidade, a trindade. Amém? Vamos lá em Gênesis 2, 15. Que fala assim,
O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar e cultivar. Deus já coloca o homem aí para trabalhar. Amém? Mas não era um trabalho pesado. O trabalho pesado é o trabalho que entra depois que entra o pecado. Aqui era um paraíso. O Éden era um paraíso. Era um local de prazer. Amém? E Deus colocou lá o homem para cuidar. Zelar, ter cuidado e cultivar. Cultivar é manter, é fazer, cuidar da terra, cuidar das folhas, das plantas. Deus criou o homem já no 6º dia, não foi isso? Ele já tinha criado muitas coisas. E eu acho que ele criou o homem para ninguém dar pitaco no que ele estava criando. A mulher aqui nem aparece. Senão ela ia falar, não, põe a árvore com o nome de tal coisa, põe isso aqui com o nome de tal coisa. Então, ele criou primeiro o homem. E aqui ele já dá uma função para o homem, que é cuidar e cultivar. A mesma coisa na casa. O homem é que tem que cuidar e cultivar. O homem é o provedor da casa. Quando esses papéis se invertem, não dá certo, gente. A mulher não foi feita. Tudo bem, ela lava, passa, cozinha, mas assim, para trocar uma lâmpada, ela não foi feita. Troca, mas ela não foi feita para isso. Para pegar pesado, a mulher não foi feita para isso. O chuveiro queimou, a mulher não foi feita para isso. O homem está ali para cuidar e cultivar da casa. Amém? Da forma que ele foi colocado no Éden, é assim. É assim que ele foi ensinado. E é assim que é a família que Deus começa a criar. Amém? Vamos lá agora em Gênesis 2:21, mais na frente um pouquinho. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui, Deus já tinha feito o homem dar o nome a todos os animais. Deus só criou a mulher depois que o homem deu o nome a todos os animais. Ele já tinha dado uma tarefa para o homem depois que botou ele lá no Éden, para ver qual era dele. Se ele ia ter mesmo capacidade para dar um nome a cada animal, para entregar a filha dele. Porque Deus não tem netos, ele tem filhos. E isso fica para as mães, que acham que os filhos são delas. Não são, o filho é de Deus. Ele nos dá para que a gente administre, para que a gente cuide. Mas o filho é de Deus, porque Deus não tem neto. Amém? E aí ele criou a mulher da costela do homem. Depois que ele deu uma tarefa, e o homem cumpriu a tarefa. Porque assim, vou dar minha filha para qualquer um? Vocês dariam a filha de vocês para quem vocês não conhecem? Não. Depois que ele cumpriu a função de dar o nome aos bichos, ele foi e fez a mulher. Mas da onde ele tirou a mulher? Do pé do homem? Não. Da cabeça do homem? Não. Do lado. A mulher é uma auxiliadora, mas para andar do lado. Não é submissão para ser pisada, para ser maltratada. Quando a gente precisa de alguém para ensinar nossos filhos, a gente contrata uma auxiliadora para ajudar lá a ensinar eles matemática, português, porque ela sabe.
Ela é capacitada. Ninguém vai pedir uma auxiliadora que não sabe nada. E a auxiliadora é aquela que nos auxilia, que vai auxiliar o homem, vai andar lado a lado com ele, um só. Ela saiu do lado. A submissão é para andar em unidade. Não é só a vontade de um. Amém? Ela está ali junto com ele. Tudo bem, vai ter hora que ele vai falar, não. Anderson vai falar, não, Márcia, assim não. Beleza. Posso ficar, mas vou ficar calada. Família cristã. Tudo bem, tudo legal, vou obedecer para que tudo vá bem. E é assim. E vai ter dia que vai ser ele que vai ficar. Não vai querer, de repente, fazer. E um vai cedendo para o outro. Porque é assim que vai dando certo. Amém? Porque assim, até os filhos que a gente cria no mesmo ambiente são diferentes. Imagina cada um vindo de uma família diferente e andando junto. Não tem. Tem que ceder, tem que ter um acordo, tem que ter uma aliança. Tem que ter comunicação. Amém? Então a mulher ela foi tirada da costela, do lado. Ela é uma auxiliadora. Ela é aquela que vai administrar até a sua casa. Porque hoje em dia, muita gente vê a mulher que não trabalha fora como preguiçosa. Não, mas mulher ela foi feita para criar os filhos. Ela não foi feita para sair e trabalhar fora. É ali que ela tem que ficar, dentro de casa, cuidando do marido e dos filhos. É essa a função. Ela pode estudar, trabalhar. Ela não tem que ser tapada, vamos dizer assim. Não. Uma pessoa informada. Mas ali, fazendo as coisas. Mas tudo bem, a gente precisa trabalhar. Beleza. A gente precisa trabalhar. Mas é junto. Tudo em uniformidade. Não, eu quero comprar uma BMW. Não, eu quero comprar um Fusquinha. Não pode. Tem que haver um acordo. Não é porque eu tenho meu dinheiro, eu vou fazer o que eu quero. Você tem seu dinheiro, não é assim. Não vai andar, as coisas não vão acontecer. Para quem é casado, já entra no vácuo. Para quem não é, aprende como é que tem que ser. É um manual. É isso aqui que está na Bíblia. Às vezes você pode até falar, os casamentos de antigamente duravam. O problema não é durar, é como vive. E os frutos desse casamento são os filhos. Como é esses filhos? Eles veem você orando? Eles veem você louvando? Eles veem você praticando a palavra? Ou negociando coisas que não era para um cristão negociar? Ou a mulher fazendo o papel de homem e o homem fazendo o papel de mulher, tudo invertido. Porque dependendo disso, uma filha pode não ter referência de um homem, de um marido provedor, dependendo de como o pai é. E a mesma coisa a mãe. Eu vi a minha mãe ela tomava frente de tudo na minha casa, de tudo. Ela subia no telhado, ela fazia de tudo. O meu pai, a gente via ele como, sabe, ele saía para trabalhar, voltava, mas ela era como se fosse o homem da casa. Ela que resolvia tudo. E eu e minha irmã fomos mais ou menos nesse caminho. Porque eu me converti, não foi nova, eu já tinha quase 50 anos. Então eu já tinha vivido muita coisa. Conforme eu fui aprendendo, eu fui ajustando. E Anderson deu aleluia, glória a Deus. Foi? E aí eu fui aprendendo. Se a gente sabe como tem que ser, quando você não sabe, beleza, você não sabe. Mas quando você sabe e você não anda naquilo que tu sabe, aí é desobediência. E é incredulidade. Você não está agindo em fé. E aí nada vai surtir efeito. Amém? Então vamos lá.
Gênesis 2:24. Olhando aqui meu horário, para eu não passar do meu horário. 2:24. Esse versículo aqui é o versículo chave da família cristã. A partir daí é que tudo começa. Que fala, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui quer dizer do casamento. Quando o homem e a mulher casam, eles viram uma família. Pai e mãe é parente. Amém? Por isso que quando um casal se casa, eles têm que viver a vida deles sozinhos. Eles não têm que... eu vou morar com a minha mãe. Aí qualquer coisa que tem, aí o filho fala, eu vou lá na casa da minha mãe comer o arroz da minha mãe, que é uma delícia. Ainda bem que eu nem faço arroz, né? O arroz da minha mãe é uma delícia. Aí fica botando raiva na esposa. Não. E a mãe também não tem que se meter com nada, não. Deixa eles se arrumarem para lá. A vida é deles. A gente vai até um certo limite. Depois, é eles que têm que andar. É eles que têm que caminhar junto. É eles que têm que se encontrar. Vai ser ajuste. Um não gosta disso, outro. Daqui a pouco um vai saber do que gosta, do que não gosta. Ela não gosta que eu faça isso, eu não vou fazer. Beleza. E pai também não tem que ficar enfurnado falando, não, porque você tem que fazer isso. Não se meta, deixa ele. Eles são agora uma família. Você é parente. Tem que honrar pai e mãe? Sim, porque é um mandamento que se você não honrar pai e mãe, você vai morrer cedo. A Bíblia fala isso. Então, honra é uma coisa, obediência é outra. A obediência agora é entre o casal. Um com o outro. Porque, às vezes, o casal... Geralmente, as sogras chatas são a mãe dos filhos, né? Porque, meu filhinho, o que ela está fazendo com meu filhinho? O filhinho não quis vir, né? Ou então, porque, assim, a mãe da mulher, ela, às vezes, não se mete tanto quanto a mãe do marido. Né? Não sei se fica mais perto e aí ou se mete demais ou não fala nada. Mas, assim, não é para a gente ficar se metendo. A nossa família já foi criada. E eles, filhos, são flecha, gente, na mão do arqueiro. A gente cria e eles vão. Nós fizemos isso. Aconteceu isso com a gente. Nós fomos filhos e fomos embora. E nem olhamos para trás para falar, oi, vamos embora. E assim vão ser nossos filhos. A gente não cria para a gente. A gente quer que eles sejam felizes, mas não no nosso jeito. O nosso jeito é nosso. O jeito deles é deles. Eles vão criar os filhos diferentes da forma que a gente criou. Eles vão fazer tudo diferente. Mas desde que faça na palavra, beleza. Está certíssimo. Amém? Então, assim, casou. Filho, beijo. Seja feliz. Né? Tudo bem, que não more tão longe, que precise vir de mala, e também não more tão perto, que precisa vir de chinelo. Não vai de chinelo, não, tá? E assim, deixa. Se eles vierem pedir uma orientação, beleza que a gente dê. Mas não para interferir. Entendeu? É simplesmente uma orientação, mas não para ficar jogando um contra o outro. Não, porque você tem que fazer isso. Não, porque ela não se mete. Mesmo que você veja que ela ou ele, se não perguntarem a sua opinião, não se mete. E mesmo que pergunte, não tem que falar mal da outra pessoa. Deus não é Deus de contenda.
Amém? Não é Deus de contenda. Então vamos seguir. Por que o homem... Tem gente que fala assim, eu estou procurando a outra metade da minha laranja. Gente, isso não existe. Não existe. Quem completa a gente é Jesus. Não case com ninguém achando que as pessoas vão te completar. Não vão. Cada pessoa é um ser único. Ninguém vai completar ninguém, a não ser Jesus. O casamento, ele dá certo por causa disso, porque um cede o outro, um tem aliança com o outro, um resolve realmente viver bem com o outro. E para você viver bem, você tem que ceder. Não é só a minha vontade. Você tem que ceder. Então não é porque assim, a minha outra metade, de repente tu nunca vai encontrar. Não fique esperando o príncipe encantado, porque não existe. Isso é fábula do mundo. Não existe. Amém? E aí, vamos lá. O homem. Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Vamos lá ver em Efésios. Antes de a gente ir em Efésios, eu quero dizer para vocês que a família é um projeto divino. Eu não sei se vocês sabem, vamos lá abrir em Gênesis 6, que vai falar de Noé. Seis 17, que fala assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, isso é Deus falando com Noé, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus era tão fiel com Noé e Noé com ele, que ele ia salvar os filhos de Noé. Amém? Quando a pessoa é temente ao Senhor, o Senhor livra a família dessa pessoa. Amém? Eu não sei se vocês lembram de Raabe, que era uma prostituta. Ela morava no muro de Jericó. E ela escondeu, né, lá os espias. E ela e a família dela saíram com vida dali. Deus poupou a família dela de uma prostituta e fez questão de botar isso na Bíblia, gente. Porque Deus não tem filhos prediletos. Amém? Então, é fiel a Ele, Ele vê o coração temente a Ele, a família está junto. Amém? Em Atos 11, 14, fala de Cornélio também. Cornélio também, quando Pedro foi lá orar, a família toda de Cornélio foi salva. Então, a família toda entra no pacote, para ver a importância da família para o Senhor. A salvação é individual, mas Deus põe a família toda no pacote. E tudo, muita coisa vai depender de nós, de como nós somos. Se, por exemplo, nós somos um pai presente que cuida da esposa, que, sabe, supre as necessidades de casa, que é em dia com as suas contas, os filhos estão vendo. Os filhos estão vendo. Bobo de que pensa que o filho não vê ou não entende. E aí, os filhos ou a filha vai procurar não uma referência como essa. Então, é muito importante a vida que a gente vive dentro de casa. O nosso primeiro ministério é em casa. A gente pode tratar os outros lá de fora? Bem, mas em casa a gente tem que tratar melhor ainda. O que adianta, a Bíblia fala, que adianta a gente ganhar o mundo se não ganha os nossos?
Mas tudo vai das nossas atitudes dentro de casa. De como a gente fala, de como se conversa. Qual é a referência que a gente, uma menina ou um rapaz, tem como esposa ou marido que quer para a sua vida? Isso é muito importante, gente. Muitas pessoas estão perdidas dentro do presídio. Conversa com aquelas pessoas para ver quem era a família delas. Às vezes são famílias de drogados, de pessoas alcoólatras, sabe? O pai batia na mãe ou a mãe batia no pai. É assim, totalmente sem pé sem cabeça. Não tem como ter fruto. Não tem. Então, a forma que você fala com a outra pessoa está refletindo alguma coisa nos seus filhos. No seu vizinho, que de repente está ouvindo você gritando com o marido ou com a esposa, que aí vai falar, tem certeza que eles são cristãos? A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, assim, muita coisa vai depender de nós. Não adianta a gente chegar na igreja, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E em casa, você sabe, catiço. Não adianta, gente. Para Deus a gente não engana. A gente não engana. A gente até pode se enganar, mas a Deus a gente não engana, porque Ele sabe que está no nosso coração. Então, é melhor que a gente ande na linha, conforme a palavra fala. E não é difícil, não. É uma disciplina de todo dia. Todo dia você fala, eu vou andar nessa palavra. Tem hora que dá vontade de esmurrar, mas eu não vou esmurrar. Lá, 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 liriri. Então, vai cantar um louvor para tirar aquilo da tua cabeça. Porque dá vontade. Não estou dizendo que não dá, não. Dá. Tem mulher rixosa, tem marido chato, tem de tudo, gente. Mas a Bíblia falou. Veja com quem você se associa. E a gente, né, quando é jovem, não, é um gato. Aí cai numa funada. Aí depois, depois, meu filho, ou você faz o que a Bíblia fala, né, que quando a gente casa com quem não, o marido, se não for crente, você tem que ganhar ele com o seu comportamento e não com as suas palavras. E aí, né, tem que andar acima do nível. Ou vice-versa. A mesma coisa. Quando o marido é cristão e a mulher não é, também, do mesmo jeito. Amém? Agora vamos ver em Efésios 5, 22. Que fala assim, agora é para as mulheres, hein? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Cara, se tu vai falar isso lá fora, a mulher fala, tu tá maluca? Vou me sujeitar ao marido? Mas vamos continuar. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quer dizer, o marido tem que ser para a esposa como Cristo é para a igreja. Cristo cuida da igreja. Cristo ama a sua igreja. Cristo zela, ele é o provedor da igreja. Para um homem desse, se a mulher não se sujeitar, meu filho, eu não sei o que ela quer. Ela vai se sujeitar porque ele é a referência de Cristo para ela. Ele é o cabeça de casa. Márcia, mas eu não ganho para ser isso. Pede sabedoria ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, ele dá. E tudo bem que a mulher chegue junto. Não tem problema nenhum, não é pecado, não.
Não tem problema nenhum, mas vamos combinar o que vamos comprar. Vamos combinar. O dinheiro não é dos dois, né? Nós vamos viajar, nós vamos comprar um carro novo, nós vamos comprar um bombom da Copenhague. A gente tem que combinar. Se o dinheiro é dos dois, tem que ser combinado. Porque tem pessoas que têm problemas com finanças. E aí leva um tempo para se ajeitar. Mas não dá para ficar a vida toda desse jeito. Amém? Então, assim, a mulher se sujeita ao homem, mas o homem, ele cuida da mulher. Ele é o protetor, ele é a segurança para ela. Ele não é aquele homem que sai lá. Não. Ele sai e tem que deixar o dinheiro do pão. Ele sai e tem que deixar o dinheiro da luz. É o homem que provê a casa, não é a mulher. Ela pode prover durante um tempo. Mas aí tem que ser combinado. Eu vou pagar isso, você vai pagar aquilo. Eu vou pagar isso, você vai pagar aquilo. Não precisa nem juntar o dinheiro, não, gente. Não precisa. É só ter comunicação, diálogo. O casal tem que ter diálogo. E não é gritando, não, é conversando. Olha, não dá para ser assim por causa disso, disso, disso. Não dá para ser assim por causa disso, disso. Esse mês não dá para tu comprar o teu sapato. Esse mês não vai dar para você fazer algumas coisinhas no seu cabelo. Entendeu? Tem que sentar e ser combinado. Aí, um homem desse, quem é que não vai? É assim que o homem tem que ser. Dentro de casa. Viu, meu filho? Você que é jovem, não é mole, não. Tem que ser como Cristo é para a igreja. Está aqui falando isso, não sei eu que estou falando, não. Cristo não abandona a sua igreja, não. Ele zela todo dia por ela, toda hora. Amém? Agora vamos ver lá os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui volta a falar novamente sobre isso. Então, maridos, cuidem das suas esposas, para que tudo vá bem. E mulheres, ruga aqui não é a ruga do rosto, não, viu? Não vamos também pedir para pagar, porque não é a ruga do rosto, não. Mas tudo é comunicação. Tudo é conversa. Será que as famílias hoje estão assim? Será que as famílias vivem dessa forma? Nesse formato? A gente vê tantos casamentos sendo desfeitos por aí. Por falta de comunicação. E aí o marido acha que se arrumar uma outra, vai mudar. Só vai mudar do endereço, para a mulher praticamente parecida. Então, o problema só muda de endereço, gente. É melhor arrumar a casa. É melhor fazer o que o manual está dizendo, que é garantido, do que ficar procurando lá fora.
E assim vai ser uma família ajustada, uma família feliz, uma família que as pessoas que viverem com vocês e ver que não é fachada, que não é só uma maquiagem, vai ser uma referência. E nós temos que ser referência para o mundo. De uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida alegre. Muita gente pensa porque crente não é alegre. A gente se alegra. E como se alegra? Pelo contrário, nós devemos viver alegre todos os dias. Porque o maior habita dentro da gente. O maior habita dentro da gente. O rei na barriga, literalmente. Não tem por que a gente viver triste e desajustado, se temos tudo aqui, tudo que precisamos. Ah, o meu marido é alcoólatra. Ora ao Senhor, pede sabedoria a Ele. Não tem nenhuma oração que não seja ouvida. A não ser que, lá em Marcos, se não me engano, 11, 25, 26, diz que maridos, se vocês tiverem alguma coisa contra as suas mulheres, peçam perdão a ela para que suas orações subam. Para ver como uma família é importante e viver bem. Porque se não viver bem, mesmo que o homem ore ao Senhor, a oração dele não chega lá em cima. Não vai passar do teto. Porque está em discordância com quem é a carne dele. Com quem é a mesma coisa com ele. Está ali para unir, para juntar, para andar em unidade. E não para viver em divisão. Ah, isso aqui é meu. Não, esse copo aqui é meu. Não, esse aqui é meu. Fica solteiro, gente. Se não quer dividir, fique solteiro. Porque aí o que é teu e beleza, ninguém vai pegar, ninguém vai mexer. Né? Quando a gente se une a outra pessoa, um vai ter que lidar com o outro. Quanto a filhos, eu nem vou entrar na coisa de filho, vou deixar para quem vier depois. Depois de mim ministrar, falo sobre filhos. Mas assim, o filho, quem é que tem que ser honrado? O cabeça e depois a esposa. O filho é depois da esposa. O filho é flecha, ele vai embora e você vai ficar com seu marido. Se você trocar os papéis, inverter, botar o filho na frente do marido ou da esposa, não vai dar certo. Ele não vai saber, o filho não vai saber quem ele vai honrar. Se é o pai ou se é a mãe. Ou se não é nenhum dos dois. Para Deus, é Deus, família. Família. Família é homem e mulher. Depois vem trabalho e depois vem igreja. Mas é Deus. Aí você pode falar, ué, mas igreja e Deus... É a sua comunhão com Deus. É o que vem em primeiro lugar. A sua comunhão com Deus. Depois vem a sua família. Então, não tenta inverter o papel. Ah, não, isso aqui é da minha filha. Você não. Não, isso aqui é do meu filho. Não, é vocês dois. É vocês dois que vão ter que se unir para educar, administrar aquilo, a herança que o Senhor deu, e eles vão embora. E vamos fazer bem feito para quando eles forem embora, irem com uma boa referência de família. Que às vezes o povo fala, isso é besteira, isso é coisa de família. Mas quando aperta, para onde volta? Para a casa de mamãe e de papai. Então não é besteira, não. É base. É de Deus. É o projeto de Deus. Não é um. Amém? Que a gente possa cada vez mais se fortalecer nessas palavras. Não é nada difícil de se lidar. Não é nada impossível, porque se fosse impossível eu não estaria aqui. E a gente vai ver os caminhos nossos prosperando, as famílias prosperando e os filhos dando frutos.
Amém? Porque falar de família tem tantos ângulos, tantas vertentes, que se dá para ficar falando uns 2 meses sobre família. Mas faz a sua parte. Mesmo que o outro não seja cristão, faz a sua parte. Mostre a ele como que é que um cristão pensa, como é que um cristão faz. A gente não é um cristão pelo que as pessoas fazem conosco. Não. Se a pessoa destrata a gente não tem que destratar a pessoa por causa disso. Nós temos a palavra. E mesmo se a pessoa tenha e faça isso, você ensina ela como se faz. Amém? Às vezes a gente ganha as pessoas com essas atitudes corretas. E não pensando erradamente ou andando na carne. Ah, fez comigo, tem volta. Tem volta não. Que volta? Volta de quê? O que tu vai ganhar? Não vai ganhar nada com isso. Só vai ganhar estresse, doença, mágoa, que é um veneno para nós. Anda na palavra, anda em amor, anda em retidão, em gratidão ao Senhor, pela família que a gente tem, pelos filhos que a gente tem, pelo marido que tem, pela esposa que tem. Agradece ao Senhor que a gente tem, que vai melhorando, vai melhorando. Uns reclamam porque tem, outros reclamam porque não tem. E aí, às vezes, quando tem, reclama que não veio da embalagem o conteúdo que queria. Dê graças a Deus é o que tem. Ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. É isso que é família. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês andem nessas verdades, para que a gente possa ter famílias vivendo o melhor do Senhor, famílias felizes, famílias fortalecidas, famílias que vão ganhar muito mais outros casais. Tem tantos casais que mal começam a vida e daqui a pouco está dando errado, porque não tem comunicação, não sabe como um lidar com o outro. E é mais uma família desfeita. Ainda mais depois que tem filhos, é tudo muito mais doloroso, é muito mais difícil. Então, tenta andar conforme a palavra fala. Não tem como dar errado. Não tem. Esse fornecedor aqui, esse fabricante, não tem erro. Amém? É garantia. É uma garantia eterna. Sem ter que devolver. Se você andar nesse manual, não tem como devolver. Porque não vai precisar. Amém? Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Dá umas tocadas aí, o assim. Glória a Deus. Existe alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida? Confessar Jesus como o Senhor da sua vida é simplesmente você reconhecer que Jesus veio à terra como Filho de Deus. Morreu e ressuscitou para salvar a sua vida. É simples assim. Você confessa e diz, eu acredito que aconteceu esse dia aí. Então, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida é isso. É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para te salvar. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus, que quer confessar nessa noite? Não? Amém. Aí também, após você aceitar Jesus, existe um presente que é um pacote vindo da parte de Deus, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Tem alguém aqui que já aceitou Jesus, que não fala em outras línguas e deseja ser batizado nessa noite? Também não? Tá, igreja abençoada. Tem alguém em nosso meio que chegou com alguma enfermidade ou sentindo dor, com algum diagnóstico? Se você quiser oração por cura, nós vamos orar por você nessa noite. Tem alguém em nosso meio que quer oração por cura? Amém.
Glória a Deus. Então vamos dar uma sequência aqui sobre os avisos. Para você que está visitando a nossa igreja, tem visitante aqui nessa noite, né? Que eu já cumprimentei eles. Se vocês não cumprimentaram, aqueles 2 irmãos que vieram ali, mãe e filho, aí, veio receber da palavra do Senhor hoje sobre família. Sejam bem-vindos, volte sempre. Os nossos cultos são às 18 horas, né? No domingo. E na quinta-feira é às 20 horas, tá bom? Então voltem quinta, vocês serão sempre bem-vindos, tá bom? Glória a Deus. Pessoal, nós temos esses equipamentos, eu não sei como que eu posso chamar isso. Eu vou pegar para você ver que é mais fácil. Nós temos essas pecinhas aqui de um lado e de outro da nossa igreja, tá bom? Nós somos do Verbo da Vida e nós entendemos sobre honra. Então, a pessoa que está ministrando provavelmente tem uma palavra que veio da parte de Deus que alcançou o seu coração. Então, como gesto de honra a essa palavra que chegou ao seu coração, a gente traz uma oferta para o ministro enquanto ele está ministrando, certo? Então, se você não entende ainda sobre isso, se você não é do nosso ministério, ou se você já viu em algum lugar as pessoas se levantando e depositando alguma coisa em alguns potes que tem assim na igreja, nas laterais, é uma oferta para o ministro. Muitas vezes a gente ora pedindo uma resposta ao Senhor e aquela resposta chegou naquele momento através daquele ministro. Então, como honra, a gente traz uma oferta para a vida dele. Isso não é regra, isso não é pressão, isso não é nada. Isso é só uma oferta do coração. Então, eu estou só explicando para que você entenda o porquê dessas pecinhas na nossa igreja. Tá certo? Glória a Deus. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu não sei se você na sua casa supre a sua casa com dinheiro. Eu acredito que você não supre só a sua casa com oração. Você paga aluguel caso você pague. Se você não paga aluguel, você paga luz, você faz feira, você paga água, você compra roupa, tudo com dinheiro, não é verdade? Então aqui também, na casa do Senhor, nós pagamos aluguel, água, luz, internet, tudo que a gente precisa para manter essas portas abertas com dinheiro. E é a tua fidelidade que vai fazer isso dar continuidade. Nós sabemos que Deus, ele não, depois que ele abre as portas, não tem ninguém que feche. Ele vai levantar pessoas para assistenciar essa obra, mas você pode ser um participante. Afinal de contas, quando você semeia, você é o maior abençoado. Amém? Então eu vou estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. Em 2 Coríntios 9, 10 diz assim: e aquele, está falando de Deus, que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então a palavra diz que Deus dá semente àquele que semeia. Se você não semear, não chegará semente na sua mão. Mas se você semear, certamente chegará, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E Deus vela para cumprir a palavra dele. Então ele dá semente àquele que semeia. Então essa obra é mantida aqui com dinheiro. A gente ora, a gente declara, a gente crê, mas o que paga a conta é dinheiro. Amém? Então, com esse entendimento, você pode trazer a sua semente. Se você congrega nessa igreja, você traz o seu dízimo e a sua oferta. Se você não congrega aqui, o seu dízimo você entrega na sua igreja, tá bom? Mas a oferta você pode trazer. Então, com esse entendimento, você pode estar trazendo. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pai, te rendemos graças
por essa semente, te rendemos graças porque você é quem vai derramar chuva para que haja multiplicação. Muito obrigada, Pai. Eu declaro os meus irmãos colhendo tudo aquilo que eles têm depositado nessa obra com fidelidade. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos as nossas redes sociais funcionando. Se vocês não viram ainda, ou talvez vocês chegaram através delas, é Verbo da Vida Malvinas. E vocês que já são de casa, curte, gente, nossas postagens, que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas nesse bairro, tá bom? Então, ontem nós tivemos o nosso primeiro culto das mulheres aqui, 2026, né? Foi uma bênção através da vida de Kelly, que teve ministrado. Hoje é o Dia Internacional, das Mulheres, né? E nós somos abençoadas por conta disso. Tivemos também uma lembrancinha. Quem não esteve aqui no culto das mulheres ontem, você pode levantar a sua mão, que o diaconato vai estar passando aí, entregando a tua lembrancinha. Levanta a mão aí, mulher, se você não esteve aqui ontem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como tivemos o culto das mulheres ontem, o mês que vem é o culto dos homens. O culto dos homens, dia 18 do mês que vem. Então, você já coloca aí na sua agenda. Você já está convidado, traga seus amigos. Então, dia 18 do mês que vem tem o culto dos homens, tá bom? É 17h30, 7h30 da noite, como a gente costuma falar. 19 às 19 horas, 7 horas. Dia 18 do mês que vem. Então já sabe, o culto das mulheres a gente tem bolo, tem lembrancinha. O culto dos homens sai um negocinho melhor, mas a gente pode vir fazer a segurança também. Então marca aí na sua agenda dia 18, você que é homem, marca na sua agenda e chama mais um, certo? Porque se você já ouviu o pastor falando aqui, ele foi alcançado através de um evento como esse, de uma reunião de homens, tá bom? Então a reunião de homens também tem coisa boa para vocês, homens, tá bom? Glória a Deus. No próximo domingo, diga assim, de hoje a 8 dias. No próximo domingo, de hoje a 8 dias, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso primeiro café da comunhão. 9 horas da manhã, no próximo domingo, o café da comunhão. Então, você traz o que você ia tomar café em casa, você traz para tomar café aqui, tá certo? Então, teremos um café da comunhão, o primeiro do ano, você já está convidado, tá bom? Coloca aí na sua agenda, não marca nada com ninguém, não tem nada de data comemorativa no próximo domingo. Então você pode estar aqui com a gente, tá bom? E à noite, né, às 18 horas no próximo domingo, teremos esse culto que a gente teve igual agora, tá bom? Então sejam abençoados na prática da palavra. Eu declaro uma semana abençoada para vocês em nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh. E Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Jesus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh. Agora o violão pegou. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Pegou o carro, vai entender. Vai tirando o microfone aí, desliga.